Vou começar então falando um pouquinho sobre raios cósmicos, realmente muito pouco, e depois eu volto aos aceleradores. Então, o que são raios cósmicos? Raios cósmicos são núcleos atômicos, prótons, nêutrons, elétrons, fótons, neutrinos e outras partículas que são geradas no cosmos. Muitas vezes a gente não sabe a origem dessas partículas, algumas vezes a gente sabe, muitas são formadas em explosões de supernovas, por exemplo, mas essas partículas, de alguma forma, com muita energia, nos chegam de todos os lados a todo instante. E elas são observadas, né? O que acontece é que elas colidem no alto da atmosfera com as partículas da atmosfera, formando, então, isso que é chamado de chuveiro atmosférico de raios cósmicos, e a gente consegue observar em vários níveis, em balões, em aviões, ou mesmo na superfície da Terra, o resultado dessas colisões. Eu queria mencionar que esse é o único gráfico que eu vou mostrar aqui na minha apresentação, mas ele é um gráfico extremamente interessante, fruto de décadas de observação dos raios cósmicos, e ele simplesmente diz o seguinte: o fluxo, que é essencialmente o número de partículas por área, por metro quadrado, por segundo que nós somos bombardeados aqui na Terra, em função da energia dessas partículas. A gente tem, então, muitas partículas, o que esse gráfico diz é o seguinte: a gente tem muitas partículas com baixas energias e raríssimas partículas com altíssimas energias. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que acho que vale a pena, é interessante. Veja, nessa região a gente tem mais ou menos uma partícula por metro quadrado por segundo chegando até nós. Antes disso, as partículas podem chegar a 10 partículas por centímetro quadrado por segundo, mas com energias muito baixas. A gente vai aumentando a energia, vai diminuindo o fluxo, chega uma hora que a gente tem uma partícula por metro quadrado por ano, e essas partículas que estão na pontinha aqui do espectro, com essas energias enormes, 10 a 20 eletronvolts, isso em termos macroscópicos significa algo como 50 joules em uma única partícula elementar, elas têm um fluxo tão baixo que a gente teria uma partícula, a gente observa uma partícula por quilômetro quadrado por século nos atingindo. E nós investigamos, os cientistas investigam essas partículas. Bom, a gente pode se perguntar, como é que eu vou investigar uma partícula que tem o seu interesse com essa energia? A gente pode se perguntar, como que essas energias foram geradas? Como é que essa partícula conseguiu adquirir tanta energia? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva. Como é que a gente faz para investigar partículas tão raras? Bom, a gente pode montar um experimento que tem 1 quilômetro quadrado e esperar um século. Eu não me importaria se alguém pagasse meu salário durante um século para que eu observasse essa partícula, mas ninguém em sã consciência vai pagar meu salário por um século para observar uma partícula com tão baixo fluxo. Ou então a gente pode fazer o que se faz, experimentos muito grandes, com área muito enorme, como é o Observatório Pierre Auger na Argentina, que tem forte participação brasileira, uma cooperação internacional com forte colaboração brasileira, participação brasileira, e que cobre uma área, ele está instalado ali nos Pampas argentinos, perto da cidade de Mendoza, e cobre uma área de 3.000 quilômetros quadrados. Essa área é maior do que a área da cidade de São Paulo, tudo isso coberto, imaginem, com detetores de partículas, e em funcionamento já há um tempo grande, há mais de 10 anos. Chama a atenção que esses detetores eles foram construídos no Brasil, levados até Mendoza de caminhão. Tem também os telescópios, que são representados aqui por esses 3 telescópios que ficam observando o alto da atmosfera e vendo radiação de fluorescência dessas partículas de altas energias que chegam no alto que atravessa o alto da atmosfera. Essas partículas, as lentes desses detetores passaram por uma licitação internacional para saber quem iria construí-la e ganhou uma firma aqui no interior do estado de São Paulo que forneceu as lentes e que funcionam muito bem.